Vai pegar fogo. Bom dia a todos, bom dia audiência, que todos que estão acompanhando aí na Mais FM no 102.9. Muito obrigada pela sua audiência, por você nos acompanhar todos os dias. E o tema de hoje, pastor, existe base bíblica para a quebra de maldição? A mesa hoje está repleta de mestres aqui e teólogos, pastores, preparadíssimos para o tema. Vai ser um bate-papo muito legal. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, dizer a você que daqui a pouquinho o nosso bispo, o bispo Samuel Ferreira, o bispo de São Paulo, o bispo do Brasil, estará aqui participando e dirigindo o debate. Então, a qualquer momento ele estará aqui conosco. Então, fique ligadinho, é hora de você mandar um WhatsApp, compartilhar o link do YouTube, do Instagram com seus seguidores, com seus amigos, nos grupos que você tem da família, do trabalho, da escola, do condomínio. Compartilhe aí o link de apresentação aqui do YouTube desse grande debate. É um tema que está muito em voga, sempre está em voga, sempre aparece uma discussão acerca da quebra de maldição. Existe, não existe? Existe em partes? Existiu, não existe mais? Como é que funciona? E hoje nós queremos aqui lançar luz acerca desse tema, não esgotar o tema, que isso nós acreditamos que é impossível, mas lançar luz à base das escrituras sagradas daqueles que defendem e daqueles que não defendem. Então, a qualquer momento, nosso bispo estará aqui para dirigir o debate e para nós vai ser uma enorme alegria ter você, ter a sua família, ter os seus colegas também participando. Vamos apresentar os convidados, Nani? Vamos lá, pessoal. Então, hoje, quem está mais uma vez com a gente aqui na mesa, ontem ele esteve aqui conosco e hoje ele também está. É uma bênção e uma honra apresentá-lo. Apóstolo Heleno Bezerra. Muito bom dia, apóstolo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez com a gente hoje. O apóstolo Heleno, ele é apóstolo na Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração. É bacharel em teologia, também formado em língua portuguesa e literatura portuguesa e brasileira. Também é coach cristão e é psicoterapeuta. Palavra difícil essa. Bom dia, apóstolo, mais uma vez. Bom dia, Nani, bom dia, pastor Jonas, pastor Isaac, pastor Joaquim, doutor Helder. A você, nossos ouvintes, é mais um dia seguido, 2 dias, Nani, olha, bênção pura, graças a Deus, eu fico feliz. Estou a serviço do reino, por isso, sempre que estou disponível estou. E é um prazer estar aqui. Fica meu abraço para o bispo Samuel Ferreira, o apóstolo Pastor Calixto. Pastor Calixto, você já consagrou ele apóstolo? Já estou consagrando ele apóstolo Calixto e a todos, a você, amém. Jonas, a Nani, é um prazer. Amém. Ontem o senhor fez um voto aqui de falar só quando fosse dada a palavra. O senhor não vai fazer voto, não. Hoje eu já estou votado. Deus abençoe. Apresentar aqui também doutor Helder Kanashiro, é doutor e mestre em ciências da religião, além de professor, tradutor e palestrante. Sua pesquisa focada em aspectos históricos, sociais e econômicos do Oriente Médio e Mesopotâmia, com ênfase em exegese e hermenêutica de textos antigos. É também graduado em filosofia pela Unify, em São Paulo. Bom dia, pastor Helder. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Essa mesa maravilhosa, essa oportunidade que nos é dada por Deus, em primeiro lugar. Agradecer ao bispo Samuel, ao nosso querido pastor Calixto, que faz... Vocês estão muito bem representando, mas a gente tem falta... Mas falta. Ele é alegre, né? O pastor Calixto é uma figura. Né? E agradecer a vocês também que estão capitaneando hoje esse debate, né? Amém. Então, a gente veio aqui para tentar contribuir em alguma coisa. Amém, com certeza. Amém. E mais também, quem está com a gente hoje, na nossa mesa de debate, é o pastor Isaac Pereira. É um amigo também e atua na Igreja Batista Redenção. Ele é formado em estudos teológicos pelo Centro Andrew Jumper. Falei certo, pastor? Falou. Olha, falei em língua já, hein? Onde cursa mestrado em Novo Testamento. É também advogado, graduado em Direito pela Universidade Paulista, com especialização em Direito Civil e Processual Civil. E ele atua nas áreas civil, imobiliária e de família. Bom dia, pastor Isaac. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes e espectadores aí. Temos no YouTube também, né? Sim. Uma alegria estar aqui de volta, rever amigos, rever irmãos e poder contribuir aí com esse assunto que no meio evangélico pode parecer que não, mas está em voga, sim. Importante nós jogarmos a luz da palavra sobre esse assunto para que os crentes andem pela palavra. Amém.
Pastor Joaquim de Andrade é diretor executivo do CREIA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, graduado em História, também bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, é pastor da Igreja Batista Ágape, da Igreja All Nation e da Renovo. É também escritor e professor de teologia, religiões comparadas, filosofia da religião em diversos seminários teológicos. Pai do Senhor, pastor Joaquim, muito bom dia. A paz do Senhor, pastor Jonas, a paz do Senhor Nani, a paz do Senhor pastor Isaac, pastor Helder, apóstolo Heleno, pastor Adriano, pastor Helder Kanashiro. A paz do Senhor a todos. É muito bom estarmos aqui nesta manhã para debatermos este assunto tão importante. Amém, que bênção. E também hoje, quem está conosco, compondo e completando esta mesa de debate, é o pastor Adriano Nunes. Ele é pastor dirigente na Igreja Genuína no Tucuruvi, em São Paulo. É estudante de teologia pela Faculdade Teológica Bethesda, da FTB. É o fundador do projeto Escola Mecânica da Alma, um projeto que tem por objetivo reconectar filhos ao Pai através da pregação do Evangelho. Também é apresentador do programa Conversas Profundas, lá no canal do pastor César Cavalcante. Um grande abraço para ele também. Bom dia, pastor Adriano. Bom dia, graça e paz. Elaine, pastores na mesa. É um prazer estar aqui. Cheguei correndo, mas Amém, deu certo. pastor. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E vai ser um prazer poder bater este papo neste assunto tão relevante que promete pegar fogo, né? Verdade. Porque é um assunto atual. E aí a gente vai expor no texto bíblico e a nossa compreensão do texto, se Deus quiser. Glória a Deus. Então, como nosso bispo aqui diz, a giripoca vai piar hoje. A giripoca vai piar. Vamos saber se existe essa tal de quebra de maldição e tudo mais que relacionado a esse assunto. Dizer a você, ouvinte, que você pode participar aqui por meio do WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Mais é 11 9 50 50 50 90. Você pode mandar o seu áudio para cá ou a sua pergunta escrita. Se você for mandar áudio, a hora que for gravar, abaixe aí o volume do rádio, faça uma gravação com qualidade. Não pode ser um áudio longo, precisa ser um áudio curto e nos encaminhe esse áudio que estaremos colocando aqui no momento oportuno para que o seu áudio, a sua pergunta, a sua colocação seja aqui debatida pelos nossos debatedores. Então o telefone e o WhatsApp aqui é 11 50 50 50 90. Nani, vamos à enquete do dia? Vamos à enquete do dia de hoje. Na tela está: existe base bíblica para a quebra de maldição? Olha, 69% dos ouvintes diz que sim. E 31% diz que não. Será que vai mudar esse quadro até o final, hein? Olha, a mesa tá preparada aqui. A mesa eu acho que tá mais posta pro não. Então vamos ver se vocês vão conseguir convencer os nossos ouvintes aqui nessa manhã se existe ou se não existe. A enquete já está demonstrando que a maior parte acredita que exista sim algum tipo de quebra de maldição. E durante o debate aqui nós vamos observando se esse quadro vai mudar ou se ele vai permanecer. E eu quero então começar aqui com as impressões iniciais de cada um de vocês. Eu gostaria já de começar com o pastor Adriano. Pastor Adriano, por favor, as suas considerações, dizer que cada um terá 2 minutos agora no início para dar as suas considerações iniciais e após cada um dar as suas considerações, nós abriremos o debate onde cada um poderá interpolar o outro sem ter aí uma regra de tempo. É lógico que nós vamos aqui mediar para que haja um equilíbrio entre as falas, mas cada um pode pedir a parte e a palavra na vez que o outro estiver falando. Então, mas vamos começar aqui com as iniciais. Por favor, pastor Adriano. Bom, eu vou defender que não existe base bíblica para quebra de maldição, porque toda maldição foi interpolada por Cristo. O sangue de Jesus na cruz do Calvário resolveu toda e qualquer maldição. É claro que se a gente for considerar textos como Gênesis 3:17, por exemplo, a Bíblia vai dizer que no momento em que Deus foi punir o homem, Deus direciona a maldição sobre a terra, e ali Deus diz ao homem, né? Maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Então essa foi a primeira menção da palavra maldição nas Escrituras, considerando Gênesis capítulo 3, verso 17. Mas a gente vai caminhar no decorrer da história entendendo que, como nós biologicamente estávamos ligados a Adão, nós herdamos sim essa maldição, a maldição do pecado. Mas quando Jesus ele vem em seu ministério, vem em carne,
ele desfaz toda e qualquer maldição. Hebreus vai nos dizer que havia um escrito de dívida contra nós, mas Jesus Cristo, rasgando a cédula de dívida, cravou na cruz os nossos pecados, toda a dívida que havia sobre nós, toda a condenação é terminada com a obra da cruz. O que acontece hoje é falta de direcionamentos. Então, eu creio que os pastores que defendem a maldição hereditária vão defender isso, que vão dizer que vai falar, não, mas como é que a pessoa resolve, então, a questão familiar, a questão espiritual? E aí a gente precisa conversar dentro do texto bíblico e observar exatamente o que está acontecendo ali. Não podemos isolar um texto como o de Êxodo 20, que é o texto que é o mais utilizado pelos defensores da maldição hereditária, de que Deus visitará a iniquidade do pai no filho até terceira e quarta geração. Então a gente precisa compreender o contexto. Não podemos isolar dizendo que ali é quebra de maldição quando o texto está falando sobre idolatria. Amém. Olha só, importantíssimo, pastor, as suas colocações. Bom, agora eu quero ouvir ele, que parece que tem um ponto de vista totalmente diferente aqui da mesa, apóstolo Heleno. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro brincar com o tema, né? Me perdoe isso, porque o tema diz assim, existe base bíblica para quebra de maldição. E ninguém aqui nessa mesa poderá dizer que não. Por quê? Porque todos... Já tivemos um não aqui. Então, mas ninguém pode dizer. Porque a base bíblica está exatamente em Gálatas, quando diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, tem base bíblica para quebra de maldição? Acabamos de ouvir o pastor Adriano, ele dizendo que, né, a maldição foi quebrada. Então, a Bíblia tem base que há quebra de maldição. Brincadeiras à parte, eu acho que todos entenderam aqui o contexto da brincadeira. Mas quando a gente pensa em maldição, eu sei que nós vamos findar espraiando para muitas coisas aqui, né? Alguns comportamentos, alguns pontos, algumas novidades que se trouxeram aí nas décadas passadas e que perduram até hoje, sobre alguns trabalhos que muitos fazem voltados à chamada quebra de maldição. Então, quanto a isso, eu acho que a gente vai falar aqui, eu me manifesto também contrário a tudo isso. Porém, nós precisamos entender que, sim, a maldição da lei foi quebrada em Cristo. Mas nós vamos apresentar aqui ao longo do texto alguma coisa relacionada ao verdadeiro amor. E quando ele não é verdadeiro, é anátema. E aí que entra o grande problema para mim quanto à questão de estar ou não em maldição. Por quê? Porque a maldição nada mais é do que ser maldito, ser maldizido, ser mal falado, ser mal testemunhado. Então, quando a gente pensa nessa questão, sim, nós vamos encontrar um precedente para que a gente possa dizer que sim, nós precisamos muitas vezes quebrar maldições, nós precisamos atentar para que, pelo poder da salvação, pelo poder de Cristo, seja quebrada essa maldição. Ok. Aqui vou passar a palavra agora ao pastor Joaquim para dar as suas considerações iniciais e dizer também dessa questão da maldição, trazendo uma implicação, um peso, uma paga por aquilo que tenha feito ou por aquilo que esteja sobre ele. Então, quando nós falamos aqui de maldição, não só apenas esse contexto que o apóstolo Heleno disse aqui de ser maldito, mas também de receber uma consequência sobre a sua vida. Pastor Joaquim, por favor. Muito bem, pastor Jonas. A igreja evangélica, ela vive uma crise muito grande. Crise teológica, crise ética, enfim. E, infelizmente, a gente está vendo aí que o evangelho está sendo pregado de uma forma deturpada, porque o evangelho é puro e simples. Mas muitos pregadores estão, infelizmente, né, trazendo aí divisão no corpo de Cristo. E aí são ensinos como esse da quebra da maldição hereditária, confissão positiva, teologia da prosperidade, abusos na área da guerra espiritual, confissão positiva, já falei aqui, né? Então, esse evangelho dos espíritos territoriais, a questão da maldição hereditária, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é maldição.
Aqui, Então, tem pastor, que fazer quebra de maldição. pastor Joaquim, aqui nós estamos abrangendo um pouco mais, não só a questão da maldição hereditária, Sim. mas qualquer tipo de maldição. Então a gente tem que entender o que é maldição. Ok. E até mesmo o que é bênção. Então, bênção para muitos seria encostar na porta da igreja lá um carro importado. Isso é bênção. O pastor está abençoado, olha o carro dele. Um conceito deturpado, humano, secular, diabólico até. Maldição, o que seria? Morar numa favela? Maldição, o que seria? Ter uma enfermidade? Maldição, o que seria? Então, eu creio que, à luz das escrituras sagradas, a palavra bênção e maldição é totalmente diferente do que esses pregadores estão ensinando por aí. Ok. Porque bênção é estar na presença de Deus. Maldição é estar longe de Deus. Então, este é o verdadeiro significado de bênção e maldição. Agora, temos que fazer uma quebra de maldição hereditária, que as pessoas estão ensinando aí, que se você não vai bem no emprego, se você não vai bem no relacionamento familiar, se você está com uma enfermidade, então pode ser que tenha uma maldição por trás disso. E aí vão atribuir a questão das gerações passadas. Ok. Então a gente vai ver à luz da Bíblia que bênção é estar na presença de Deus, maldição é estar longe de Deus. E que esta quebra de maldição hereditária que muitas igrejas, principalmente chamadas neopentecostais, adotam, é totalmente contrária ao ensino da Bíblia. São textos totalmente fora de contexto, como é o caso de Êxodo 20, que já foi citado aqui, verso de número 5. Então o texto é muito claro. Qual é a maldição aí? Maldição é você, de fato, estar longe de Deus. Por quê? Porque o texto de Êxodo 20 diz idolatria, como foi mencionado pelo pastor Adriano, e o texto de Êxodo 20 também é muito claro, quando diz lá no verso que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que odeiam a Deus. Qual é o cristão que odeia a Deus? Então, quem não é cristão está debaixo de maldição, sim. Ok. Gostaríamos aqui de dar muito bom dia, a saudar o nosso líder aqui da Assembleia de Deus do Brás, Bispo Samuel Ferreira. Paz do Senhor, Bispo, a direção com o senhor, sempre esteve com o senhor e devolvemos ela aqui ao senhor. Paz do Senhor, Bispo, tudo bem com o senhor? Estamos aqui com a mesa repleta e ansiosos aqui para ouvir o senhor. Oi, estamos ouvindo. O senhor nos ouve? Eu vejo vocês, mas não ouço. Até o final do programa a gente se acerta. Amém. São só 2 horas. Amém. Nós vamos trabalhar aqui, o JC está trabalhando ali, para poder resolver essa questão do áudio. Chegar o áudio ali para o nosso líder, Bispo Samuel Ferreira, para mediar aqui o debate, falando de quebra de maldição. Existe ou não existe a quebra de maldição? Pastor Adriano já se posicionou aqui que não, pastor Joaquim se posicionou que não, que toda a maldição foi quebrada na cruz, na verdade, é a posição de vocês. E o apóstolo Heleno trouxe aqui uma outra vertente, que existe sim alguns fatores, algumas questões que precisam ser ainda trabalhadas após a conversão. Vou passar aqui então ao pastor Isaac para dar as suas considerações iniciais, até que nós consigamos resolver aqui a questão do áudio para ouvir aqui o Bispo Samuel Ferreira. Muito bem, o bispo brincou lá que a nossa maldição da lei foi quebrada em Cristo. De fato, a pior e maior maldição a que uma pessoa está sujeita é a maldição de viver pela lei. Ou seja, aquele que vive pela lei não pode se salvar. Ou seja, a pessoa está condenada, está maldita, e assim irá morrer em seus pecados, não conseguirá cumprir os requisitos da lei. Mas Cristo, fazendo-se maldito no madeiro, na cruz, cumpriu as exigências da lei e fez-se maldição por nós, como diz Gálatas 3:13. A partir então dessa nova realidade que o crente desfruta, em Cristo já não existe mais nenhuma condenação, nenhuma maldição que pese sobre ele. Questões de pecados, questões de comportamentos, todas elas devem ser tratadas à luz da capacitação que o Espírito Santo dá no crente. Que o Espírito Santo passa a habitar no crente e a capacitá-lo a vencer o seu pecado, a superar traumas,
à medida que o crente vai crescendo em conhecimento do Senhor Jesus, através da palavra, ele passa a lidar com essa... Ele tem uma nova disposição mental, ele é renovado no seu pensamento, segundo Romanos 12, e tudo isso vai tratar, por assim dizer, o que as pessoas chamam aí de maldição. O pastor Joaquim mencionou aqui vários exemplos que as pessoas erroneamente tratam, erroneamente consideram como maldição. Longe disso. Longe disso. As pessoas estão, muitas vezes, tentando terceirizar a sua culpa, a culpa do seu pecado, do seu próprio pecado, colocando aí em maldições hereditárias, em demônios e tudo isso. Mas, no final das contas, quem tem que lidar e tratar o próprio pecado é a pessoa. O crente que tem o Espírito Santo e é capacitado por ele para vencer todas essas coisas. Ok, então o posicionamento do senhor é que não também. Não. Ok. Pastor, doutor Helder Kanashiro, com as suas considerações iniciais. Não, eu concordo com os irmãos que não há quebra, no sentido de que em Cristo ele já resolveu todas as questões. Porém, bom, isso daí é a dimensão escriturística e teológica. Mas eu acredito que nós devamos também analisar pela questão cultural do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, me parece que tem algumas questões, algumas passagens, que essa questão da maldição, parece que ela acaba contaminando uma família toda, por exemplo. Eu não estou falando que eu estou concordando ou não, estou falando que você lê o texto bíblico. Então, me parece que como Israel estava cercado de civilizações que acreditavam em que se você dissesse alguma coisa para alguém, aquela maldição, vou usar um termo não muito técnico, mas pegaria na pessoa e na sua família. Por exemplo, quando você observa, entrando, por exemplo, nas pirâmides, e no Vale dos Reis, você vai encontrar paredes imensas, cheias de hieróglifos. Imensas. E você vai notar que tem algumas figuras que estão ali, que elas estão um pouco apagadas. Mas não é por causa do tempo. É porque se acreditava que quando o faraó ressuscitasse, para ele passar para o mundo dos mortos, ele teria que ler aquelas escrituras, e que tinha alguns animais ali que poderiam impedir a passagem dele. Então, o escriba apagava. Mas assim, eu tenho até a impressão que essa questão, essa ideia a respeito de... Bom, mas isso é só uma conjectura, né? Okay. Não é do debate, mas que apagar do livro da vida, me parece que era esse tipo de coisa. Então, você pega lá um bicho perigoso que poderia impedir que o faraó atravessasse o reino dos mortos. Por quê? Porque você apagando, você tirava o poder daquele animal. Isso é a crença deles. Ok. E também o seguinte, quando você queria tirar o poder ou apagar tirar o poder mesmo de algum faraó, você apagava toda a escritura que estava na parede ou os desenhos e fazia um desenho por cima. Então, assim, a gente não pode desconsiderar, é lógico, o pensamento final é Cristo, é verdade. Nele está resolvido todas as questões. Só que até chegar em Cristo, houve uma progressão e o povo de Israel, de alguma forma, também foi influenciado pelas civilizações que estavam ao redor. Então, assim, me parece que tem algumas passagens, depois eu vou... que os irmãos conhecem muito bem, não vou ficar falando texto que os irmãos já conhecem, né? Mas depois eu vou detalhar que me parece que a maldição, em alguns casos, por essa contaminação dos povos que estavam ao redor de Israel, eles acabaram, de alguma forma... abarcando isso. Isso. Não sei se de forma de 100%, mas me parece que tem alguma coisa ali para a gente poder discutir. Ok. Muito obrigado a todos vocês que deram as suas considerações iniciais, melhor dizendo aqui. E agora sim, vamos testar mais uma vez o áudio. Bispo Samuel Ferreira, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui vendo o senhor e querendo ouvir o senhor aqui na direção do debate. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Muito bom dia, tá me ouvindo aí? Sim, alto e bom som. Ótimo. Só tô vendo fera aí na mesa, rapaz. Hoje, se tiver quebra, a gente quebra. Meu Deus. Alegria e satisfação muito grande estar com todos vocês aí.
Eu estou fazendo aqui de bem longe, né? E o tema hoje é interessante. Na verdade, é uma linha tem que se definir, talvez, até que poder chegou o sangue. Verdade. Outro detalhe, até onde perfeita ou não perfeita a crucificação. O sacrifício de Hebreus, aquele sacrifício perfeito, não feito por mãos humanas, precisa de um jeitinho humano para completar. Ou seja, vamos continuar aí, vamos ouvir. O pastor Jonas já vai ouvindo aí, fazendo a primeira rodada depois das nossas iniciais impressões, né? Estou vendo aí algumas pessoas aí, como esse jovem de cabelo loiro, que já... Apóstolo Heleno. Eu acho que já acertaram a carteira de trabalho dele. Verdade. Tá vendo aí, ó? Ontem ele estava aqui, bispo, ele fez voto de não falar se não desse a palavra. Mas ele teve o domínio próprio ontem aqui. Ontem ele conseguiu? Conseguiu. O problema dele é quando vem os outros. Quando junta gasolina com fogo, dá mão de obra, Meu aí Deus. só tem uma saída. Solta uma música para baixar a calma. É verdade. Vamos à primeira rodada. Vamos lá, pastor Jonas. Bispo, colocar aqui na mesa para iniciar aqui o debate, eles já deram as considerações iniciais, então eu gostaria de trazer a baila aqui, não Êxodo 20, que é o texto mais falado, mas eu gostaria de trazer aqui um texto e eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, que é justamente 2 Samuel. Aliás, hoje, pastor, Por favor. aliás, hoje nós vamos ouvir o povo, né? Sim, sim. O WhatsApp está funcionando aqui, bispo. Já pode ir fazendo. E depois da segunda hora para frente, vamos soltar sem filtro. O que vier, veio. Ok. Vamos fazer isso. Então, Vamos o WhatsApp aqui é 119 50 50 50 90. Vocês que estão ouvindo ou assistindo pelo YouTube e Instagram, mande o seu áudio para cá com a sua pergunta, a sua colocação. E na segunda hora, soltaremos o áudio aqui conforme a orientação. O texto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Aqui foi uma aliança feita por Josué lá atrás, que Saul quebrou e veio a seca. E aí, quando Deus fala com Davi, Deus orienta Davi, e aí, para quebrar essa, entre aspas, maldição, para colocar aqui para vocês falarem se é uma quebra ou não, falou assim: eu quero 7 descendentes de Saul mortos, para que a chuva volte a descer. E aí eu quero saber de vocês, isso é maldição e quebra de maldição, sim ou não? Aberta a palavra aí para vocês. Bom, vamos lá, eu comecei. Bom, a gente precisa... Eu vou ouvir primeiro, porque o senhor achou um texto complicado. Olha, eu acredito assim, pastores, e Bispo Samuel, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade. Alegria. Amém. Que se nós Eu também formos... já trouxe a carteira de trabalho. Já. Tô quase Mas contratado. não é aquela do Marçal, não. Não. Um abraço do pastor César Cavalcante, é o senhor. Um abraço a ele. Amém. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar diversos textos com base para repetir ações tomadas pelos homens de Deus ali no Antigo Testamento. Então, nós precisamos entender que a maldição da lei, como já foi lido aqui em Gálatas 3,13, como o apóstolo brincou aqui, o próprio Cristo está dizendo que ele, pelo seu próprio sangue, se fez maldição, né, na cruz. Então, a sombra do que era o Antigo Testamento é resolvida com a chegada de Cristo. Como funcionava no Antigo Testamento? Um quadrilátero funcionava ali. Então, quem quisesse adorar a Deus tinha que ir ao templo, tinha que ser no sábado, tinha que ser através de um sacrifício e tinha que ser ali uma oferta teria que ter sido paga. Cristo, ele resolve essas questões. Então, quando a Bíblia diz que Cristo, ele se fez sacrifício eterno, em Hebreus vai nos dizer isso, Hebreus 9, então nós precisamos compreender que tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Então, entendendo isso,
a gente precisa também considerar, por exemplo, estamos olhando para a Antiga Aliança, vamos olhar para Ezequiel 18. O que o texto fala em Ezequiel 18, 20? Deixa eu pegar o texto aqui, olha só. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade, o filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter, aí ele vai dizer, fizer boas obras, né, de todas as suas transgressões se arrepender, então ele viverá. Mas aquele que aborrecer ao Senhor, como diz o texto de Êxodo 20, esse daí ele pagará, e a sua alma morrerá. Esse será réu daquilo que fez. Então a gente precisa observar. Eu já quero jogar gasolina aqui. Elaine e todos os pastores. Porque a gente, sempre quando nós vamos ver a teologia da quebra de maldição agindo, o final é financeiro. Algum caminho é criado para que o sacrifício no final seja dinheiro. Para benefício do ministério, para benefício da igreja. E isso é um problema nos nossos dias. Porque aí a gente começa a trazer ritos da antiga aliança, ou seja, do judaísmo para dentro do cristianismo, e aí o final é o quê? É entregar uma oferta a um sacerdote para no final o pecado ser expiado através de um voto. Então a gente tem uma problemática aí. Então, em Cristo se cumpre toda a maldição da lei, porque Cristo se fez sacrifício em nosso lugar. Lembrando aqui que vocês podem interpolar a qualquer momento, tá bom? Inclusive, ele disse ali que quando essa questão da maldição... Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma aliança hoje e ela quebra, quer dizer que as consequências da quebra não vai vir sobre ela porque ela está em Cristo. Não entendi sua pergunta. Se ela está em Cristo e ela quebra uma aliança, as consequências da quebra não vêm sobre ela? Uma aliança com quem? Com a instituição uma palavra. Ou com Deus? Se eu te der uma palavra aqui e eu quebrar essa palavra, eu não vou pagar por essa quebra? Vai ter consequências. Ok. Vão haver por consequências. Por favor, fica à vontade. Então, quando a gente olha para a graça e a paz, pastor Bispo Samuel Ferreira, é um prazer estar aqui. Alegria. A minha carteira está lá na entrada. No RH. No RH. É um prazer sempre estar aqui. Graças a Deus, agradeço pela vida da pastora Nani, da reverenda Nani. Ela é sempre uma bênção, muito cordial, muito gentil. Louvo a Deus pela vida dela. O senhor está muito bem assessorado. Bom, quando a gente pensa aqui nessa questão da maldição da lei, a gente tem que entender aqui que nós temos, sim, duas linhas aí caminham bem junto. É fato que a Bíblia mesma, a mesma Bíblia que o pastor Adriano citou sobre o pai não carregar, o filho não carregar o pecado do pai e assim por diante, é a mesma Bíblia que diz também que eu visito até a X geração. É a mesma Bíblia que também diz assim, com maldição sois amaldiçoados, sim, vós a nação toda. Então uma coisa é a gente entender quando aquele versículo, quando aquele contexto está implicado. Porque senão a gente vai dizer que a Bíblia se confunde. Não, a Bíblia não se confunde. Quem nos confunde somos nós mesmos. São as nossas linhas de raciocínio, de pensamento e de compreensão. Aqui a gente vai ver, sim, quando trata da questão financeira, é uma questão que traz maldição sobre o povo. Eu sei que tem muitos que abusam de tudo isso, eu não vou querer entrar nisso, que eu já estou desgastado com essa questão dos abusos que se faz dentro da igreja em cima das arrecadações financeiras. Isso é desgastante, eu acho que todos nós aqui ficamos enojados com isso. Porém, não há de se negar, sim, que o princípio da lei de Cristo, o princípio da lei de Cristo, porque não existe reino sem legislação. Primeira coisa que eu quero lembrar. Muitas vezes a gente acha que a graça não tem legislação, não tem lei. Mas o princípio da lei de Cristo, porque o reino de Deus tem legislação, senão é anarquia, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o princípio. Porém, quando eu entro aqui, e foi o texto citado, em primeira carta aos Coríntios 16, 22, diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Olha só. Foi o que eu disse aqui.
Maldição é estar afastado de Deus. Exatamente. Bênção é estar na presença de Deus. Concordo, pastor Agora, o texto Joaquim. que o pastor Heleno citou, de Êxodo, capítulo de número 20, verso 5, a continuação do texto é muito claro. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração de quem? Então, mas ele De visita. quem? O que O texto é importa claro, aqui- mas de quem? O que importa E o contexto é que ele é outro. visita. Ele Daqueles visita. que me odeiam. Mas ele visita. Então, mas aí o existe a cristão maldição. tem que fazer quebra de maldição Então, hereditária? aí eu pergunto, O o cristão tem que fazer? O cristão, eu vou devolver a pergunta com uma pergunta. Então eu tenho um cristão, um crente na minha igreja, gente boa, gente que se converteu até certo ponto, mas tem questões na vida dele que ele não conseguiu dominar. Eu pergunto, se essas questões lhe trazem uma separação de Deus, trazem uma complicação com Deus. O senhor poderia ser mais claro quais são essas situações Vou para que pegar- haja uma claridade para os nossos Vou ouvintes? pegar aqui um exemplo. O camarada, ele se converteu, mas ele tem uma queda sexual muito forte. Eu não estou dizendo aqui sobre homossexualidade, eu estou falando Não, sobre o sexualidade. diácono da igreja, o camarada é diácono na igreja, mas aí ele resolveu ir para um prostíbulo, se relacionar com a prostituta. Não, Ele pode trazer uma maldição para ele e para a família dele com essa atitude. então Agora, tem maldição. Isso não é uma maldição, isso é uma consequência. Isso é A uma consequência do pecado do é maldição. pecado. Toda consequência Então, de pecado é maldição. E porque maldição é estar perto de Deus e maldição é estar longe Então de nós Deus. estamos concordando então, aqui. não é, Toda é um consequência de demônio, pecado. como alguns ensinam. Não, isso é um demônio que está acompanhando a família. Então, Porque o pai dele era assim também. Não, mas não é um E demônio aí porque ele vai. abriu uma brecha, uma Não é um legalidade? demônio, não é um demônio. Aliás, Não é uma a Bíblia- legalidade para atuação satânica? Só existe, pastor Joaquim, para mim. Não são Desculpa demônios. se eu pecar Essas aqui, coisas não vocês, são eu demônios. permito Não, ser eu falo corrigido. posso. Mas eu pergunto aqui. Nós temos uma coisa. Ou se serve a um senhor ou se aborrece ele. Ninguém serve a dois. Sim, ou faz Então, a vontade de Deus ou faz a vontade do se diabo. você está servindo ao espírito que está dominando aquela questão que nós pensamos assim, nós desconectamos o homem do seu psique, mas é no seu psique que tem domínios, que tem regência. A regência que está na mente dele está o levando a cometer pecado. Quem comete pecado, a Bíblia diz que é maldito. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Para aqueles que creem na quebra. Quantas vezes tem... Repete de novo, bispo, por favor. Cortou. Vamos lá. Para quem crê na questão da quebra, eu pergunto, ou que necessário é, eu pergunto, quantas vezes tem que quebrar a maldição? A maldição, Bispo Samuel, ela só será quebrada de verdade quando o vínculo com este pecado for quebrado. Não é uma questão de quantas vezes, é só uma vez, mas quando isso acontecer. Porque muitas vezes não acontece. O que essa pessoa faz, ela é reincidente naquele pecado, inclusive, algumas vezes por vício, outras porque é sem vergonha mesmo. Mas aí já tá ligado ao caráter, não tá ligado à maldição. Então, mas o caráter E o desvio de corrompido- caráter não é uma maldição. O caráter corrompido não seria maldição? Porque Não, se mas Jesus, daí... se Jesus Não, restaurou... mas daí, aí a maldição tá diferente. Que é maldição, consequência de pecado. Todo pecado leva uma pessoa para o inferno. Não pode ter maldição pior que essa. Né? A questão é, quantas vezes eu tenho que orar para uma pessoa para que seja quebrado? Ou mais. A graça não resolveu o problema da quebra? Exatamente. Eu vou mais longe, bispo. Nós não temos que orar para quebrar uma maldição na vida dela. Nós temos que orientar essa pessoa a abandonar o pecado. Exatamente. Porque se ela está vivendo uma vida de pecado, não adianta uma oração, ela tem que tomar uma posição. Por favor, não estou aqui Não, sendo porque, incrédulo, não, bispo. por essa, Nós cremos por no poder essa da linha, oração. todos nós, por essa linha, todos nós somos amaldiçoados. Isso, E a porque graça todo não mundo foi de lado. peca. Todo mundo peca.
quem disser que não peca, Então, mas é aí- mentiroso. aí a A gente- maldição do pecado que nós ainda estamos sujeitos, submetidos... Pecados no plural, né? Atos pecaminosos, não é Não, o pecado original. Não, é a natureza pecaminosa. O pecado original, O então. pastor Adriano mencionou aqui, por causa de Adão, todos agora nós fomos feitos Ok. pecadores, né? É claro que a partir da conversão, o crente tem essa natureza mortificada, né? Ok. Antes, nós dávamos ao pendor da carne, a nossa inclinação era só para o mal. Agora, a partir da conversão, nós temos a capacitação do Espírito Santo para Não pecar lutarmos, mais. para vencermos. Mas eu acho que nós estamos esgarçando o termo a maldição e trazendo para o debate coisas que são pecado, que o bispo falou ali de vícios. A gente geralmente vem com esses pecados à mente, vícios que a pessoa tem que lidar, o seu coração, ela ainda é dada lascívia. O texto de Coríntios vai dizer, né, que quando nós, em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, modificando o nosso Então, quem pensamento. tem um vício, ele não é nova criatura. Quem tem o vício tem que vencer o seu vício. Não, mas eu pergunto, se ele tem um vício, ele não é nova criatura? O crente tem que vencer o seu vício. E a pergunta foi, se um crente que tem vício, ele não é nova criatura? A pessoa que é viciada, que se converte, ela vai lutar contra isso, agora realmente capacitada pelo Espírito Santo. Peraí. Mas aí o bicho fala de galardão? Impedimento o vício é impedimento para a salvação ou é matéria de galardão? O vício não impede que alguém se converta. Pelo contrário, a conversão é o início, talvez, né? Talvez não. É o início da libertação. Eu sei que vícios não são vencidos assim do dia para a noite. Mas agora a pessoa realmente capacitada pelo Espírito Santo pode ver-se livre. Mas ele anda com Cristo. Então, qual seria o nível de vício? O vício do cigarro, da maconha ou do café? Ou do vinho. Eu acho O texto de Efésios vai dizer que nada pode dominar o homem. O homem não pode Mas ser domina. Não. O homem não E pode quando ser domina? dominado pelo vinho, mas ele deve se deixar dominar ou ser cheio, como diz o texto ali, pelo Espírito Santo. Então, esse ser cheio do Espírito Santo é um processo de santificação, é um processo que leva Exato. tempo. Isso Mas, tudo pastor Isaac, vai ser eu pergunto, evidenciado. E por que muitos crentes estão dominados por Porque não vícios? são crentes. Posso falar? Alguns não Que são não crentes. andam, Posso que não falar? andam em espírito. A Bíblia é muito Exato. clara. Foi Andar bom. em espírito e não cumprireis Então- as concupiscências da carne. João é muito Então não claro. diz que são demônios. Aquele que diz que o ama, mas não obedece aos seus mandamentos, ele não é crente. Aqui João é muito em 1 patente. Coríntios chama de maldito. Posso Irmãos, só... aí vocês estão criando uma categoria de super crente. Porque não existe super crente. Não. O melhor crente da terra vai para o inferno se não tiver a graça de Jesus. Amém. É isso. Eu Agora, a gente quer assim, o vício tira. Eu não tenho dúvida. Eu acho que talvez o maior problema do vício é atentar contra o templo do Espírito. Então, Bispo Samuel, a pergunta que o senhor fez me foi muito pertinente, assim, mas o vício, ele leva à condenação. Então, não significa que ele seja a matéria que vai impedir, perdoe o termo matéria, né? Que vai impedir a salvação. Mas é a matéria que o leva, muitas vezes, ou a maioria das vezes, à perdição. Vamos fazer uma outra pergunta, então. Arrebatamento da igreja. Não deu tempo, a pessoa saiu cedo de casa. Aí, quando estava no ponto do ônibus, estava chovendo, tinha uma poça d'água, o ônibus passou, deu um banho nele. Ele ficou nervoso e pensou o mal do motorista. Arrebatamento da igreja aconteceu. E aí? Ficou? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se ele realmente está Então, em pera Cristo lá. Jesus, Então, ele não se não tem agiria... nenhuma condenação, Estar em Cristo se não Jesus tem aqui não é nenhuma condenação, então não tem mal. Estar em Cristo Jesus em Romanos não é um estado de espírito, é
ser justificado. É a Então. conversão. Então, mas essa justificação E o crente peca. sem arrependimento, O crente peca. sem arrependimento, Na hora que ele falou uma bobeira do motorista de ônibus, ele pecou ou não pecou? Pecou. Olha, Não deu tempo dele pedir perdão, houve arrebatamento. Vai para o céu ou vai para o inferno? O céu. Não, mas ele tem pecado. Não, mas lá em 1 Coríntios 5, existe uma pessoa que foi disciplinada, um crente Vocês que foi... estão patinando. Vocês estão patinando. Um crente que foi disciplinado, e o texto diz lá que ele deveria ser expulso da igreja para a destruição do corpo, mas para que a sua alma fosse salva no dia, sendo referência ao dia do Senhor. Então, mostra ali claramente que apesar da pessoa estar em um terrível pecado, né, ela ainda mantém o seu status de salva. então, neste caso, a gente pode até utilizar esse texto. No entanto, a própria... Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Por entanto, a Bíblia Amém. diz Ela- assim, Tem um aqui que disse amém, bispo. aquele que Aí é que guardar... eu estou querendo saber. Então, aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Mas Jesus diz o quê? Aquele que permanecer em mim. Aquele que permanecer em mim. Não é simplesmente eu uma vez levantei a minha mão, uma vez eu fui crente, porque as pessoas são crentes hoje, mas eu não sei se são amanhã. Então, eu vou ficar patinando bem na lama mesmo, Bispo Samuel. Eu vou dizer ao senhor, dificilmente eu saberia responder essa sua pergunta. Eu vou Pastor ser Heleno. bem... desculpa, só um minutinho. Eu saberia responder essa pergunta. Porque o foro íntimo, o que está ali dentro do coração, eu sei que o senhor foi muito categórico, né? Não deu tempo, tal. Mas quando a gente entra nos fruto do Espírito e obras da carne, a gente vai ficar realmente patinando nisso. Porque se ele está na obra da carne, a carne milita contra o Espírito. E aí? era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tá fugindo do tema, já entrou em soteriologia e salvação é departamento de Cristo. Escatologia, com o bispo. Escatologia, soteriologia, que é departamento de Jesus Cristo. É ele o Salvador, é ele quem determinará quem será salvo ou não. Mas o que o apóstolo está trazendo aqui para nós, eu acho que ele está confundindo muito e tratando obras da carne com o que é maldição. Então, a pessoa que mente lá, o texto que vai tratar é Gálatas 5, né? Todo pecado é maldição, pastor Adriano. Só um minuto que eu tô com a palavra. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão. Essas coisas é obra da carne. Quem está em Cristo está livre dessas coisas? Deveria. Deveria, mas não está. Segundo porque o pastor Gálatas Isaac, 4, segundo o pastor Gálatas Isaac, o novo 4, convertido, quer dizer, Gálatas o que 4, foi feito nova criatura não pode ter Gálatas essas coisas. 4:11 Não, diz ele que não até disse que... isso. Advogado? Gálatas... Advogado, Ó, mas estou ele com a não palavra, disse estou isso. com a palavra. Gálatas 4:11 diz que até que nós atinjamos a estatura de varão perfeito. Já atingimos? Ótimo, Não, claro que maravilha. Já atingimos? Não atingimos. Então nós estamos sujeitos às Pecamos. obras da carne. E o fruto do Espírito é construir em nós um caráter ilibado todos os dias. Então, e a Bíblia fala Não sobre confunda- desenvolver a salvação. Não confunda obras da carne com maldição. Porque Então- aí o senhor está falando, o que mente está em maldição. Ele está em pecado. Ele O está em pecado e o pecado é maldição. O pecado é maldição, mas Jesus já resolveu na cruz. Nós não precisamos Então fazer eu posso continuar campanha. fazendo de boa. Nós não precisamos fazer campanha. Porque se eu estou fazendo não de boa e precisamos Jesus fazer chegar... voto para Não, quebrar nada. Você está agora desviando. Se eu estou em pecado, Tem que abandonar. eu tenho que abandonar. Como se resolve a Qualquer maldição? Então, nós temos que abandonar, Mas querido. ninguém Pastor, vai me responda, por favor. Não pecar. Pastor Canachiro. Não foge não. Como se resolve a questão da quebra da maldição, Como na se sua resolve- percepção? Na Tá minha banalizando percepção... o termo maldição. Não, a maldição, ela existe. Infelizmente, pastor Samuel, felizmente, Como resolve, bispo Samuel, bispo? ele usou um termo aqui sobre os supercrentes. Eu vou responder isso para ti. Sobre os supercrentes. Então, muitas vezes, a gente temos o ideal e temos o real. A gente, muitas vezes, quer se pautar pelo ideal. E isso é uma utopia. Então, a gente tem um real. O real é que existem pessoas que vêm para Cristo e ele ainda, com o coração sincero diante de Deus, ele está preso no pecado. E como resolve? Como resolve? Então, a palavra de Deus, quando ela chegar, porque conhecereis a verdade e a verdade Certo. vos libertará. Mas muitos desses não conheceu a verdade, ele conheceu simplesmente os dogmas da sua religião.
os dogmas que o seu pastor, que o seu líder ensinou. Certo. Então, quando ele conhece a verdade, ele vai achar caminhos. Nós vamos, porque como pastor leva o rebanho ao caminho, e este pastor tem sim a obrigação de levar esta ovelha aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de refrigério. E como Então, quebra? quando ele chega a isso, realmente é quebrado. Como? Mas com arrependimento. Acabou. Sem arrependimento, ele Então, só é E quer crente da dizer igreja. que ele não vai pecar mais? Não. Se a Bíblia diz... O que João diz sobre isso? Filhinhos, não Ó, pequeis. o debate, mas se a gente vai ficar circulando. tendes um advogado para A com gente Deus. vai ficar circulando e vai cair no mesmo ponto. Deixa eu colocar mais uma pitada aqui. O pastor Joaquim falou assim a questão do demônio, que não era demônio. E quando Isso, a casa está vazia e volta mais 7? Bom, aí a casa está vazia. Essa casa está vazia é propriedade de quem? Então, quando a Propriedade do pessoa, demônio, quando mas a aí pessoa o se problema- afasta de Deus, ela vai estar próxima de quem? Do diabo, não Então, tem dúvida. pronto. Pastor Jonas, mas a questão é... o pessoal está ensinando que o cristão está debaixo de maldição. Quando, Não. na realidade, o cristão não está debaixo de maldição. Mas o cristão está E a debaixo da questão, bênção. vou colocar outra coisa, e a questão da legalidade? Para o doutor Helder aqui, Não, bispo, não tá existe. quietinho, vamos É puxar o igual doutor eu Helder aqui ontem. para Pastor conversar. Jonas, o que o senhor Também entende não como existe, legalidade, não por favor? existe. É isso que eu quero saber de Não, vocês o que o aqui. senhor, na sua concepção- Eu sou mediador, não sou debatedor. Não, Então eu mas quero eu gostaria colocar de para saber. vocês responderem aqui. Se você coloca o termo, você sabe. Qual a atuação, qual as formas de atuação de Satanás? Vou mudar a pergunta aqui para mais teologicamente falando aqui. Como que Satanás atua na vida das pessoas? Quais as formas? Como ele é o atua? tentador. Ele é o tentador. Ok, mas Agora, e aí? quem peca sou eu, não é um demônio. Ok, e aí? Quem peca sou eu. Então, eu sou e a responsável- atuação? O senhor é calvinista Ele- ou... Não, eu não sou, eu sou cristão. Quem Eu sou cristão. ele sobrepuja a vontade de Deus? Então ele faz o que ele quer somente? O diabo não, o diabo é um Então, cão eu estou feroz. perguntando as formas, então não Mas tem só ele é o uma. tentador. E aí, se eu quero dar lugar ao diabo, a culpa é minha. Ok, O diabo não pode me obrigar a fazer o que eu não quero. ok. Mas se deu lugar, então... Eu pequei. Eu pequei. Se deu lugar ao diabo, está embaixo de maldição. Bom, Doutor Helder, Cumprimentar o nosso bispo Samuel Ferreira. Shalom Brahá, paz Alegria, querido. e vida longa para ti, viu? E parabéns Obrigado aí pelo... igualmente. Parabéns pelo... Vou falar como disse o meu amigo Mário Sérgio Cortella. Vida longa e morte rápida. isso é uma boa. Isso é boa. E parabenizando aí por esse bonito evento que o senhor está capitaneando aí na Outra América. Eu só queria voltar... Obrigado, querido. Deus abençoe. Eu só queria voltar de novo ao 2 Samuel, Por favor. Né? Foi a de abertura? não é isso? 21. Eu não sou muito adepto à ideia de revelação progressiva, não obstante a teologia trabalha muito com essa ideia, né? Que se conhecer algumas coisas do Antigo. As coisas do Antigo estão todas lá e estão completas, porém a gente não consegue enxergar. Então a gente precisa ter as lentes, vamos dizer assim, do Novo Testamento para poder lê-las. Ok. Mas fazendo um exercício da teologia bíblica, tentando não usar, não é proibido usar a teologia temática, né? Ou, como é que chama? Que fala dos temas. Sistemática. Sistemática. Não é proibido. Porém, em Samuel, novamente estou falando o seguinte, uma questão cultural era que a palavra não aparece, mas em hebraico, o Goel era o vingador de sangue. Então é o seguinte, você matou alguém da minha família, eu tenho o direito de te matar Olho também. por olho. Olho por olho. Tanto é que foram criadas cidades de refúgio justamente para tentar resolver esse problema. Ok. A gente não precisa ser romântico dizendo que isso aí foi resolvido. Não foi. Mas o camarada ia para lá, principalmente se o homicídio sempre é errado, porém, culposo doloso. Bom, tem aí um advogado, não vou entrar nisso, porque senão ele vai me dar um banho no negócio, né? Mas para cidades de refúgio, em geral, eram os homicidas culposos e não dolosos, que iam para lá. E ele tinha que ficar lá até o sacerdote, o Goel não podia alcançá-lo até que o sacerdote morresse. Então a lei que vigia em 2 Samuel é justamente isso. Olha, você matou um determinado grupo de pessoas e nós temos o direito agora de matá-los também. Eu não estou falando que eu estou concordando com o texto. Eu acho que os irmãos também não falaram isso. Não. Então, quer dizer, a base, modestamente,
para que eu veja a resolução desse texto, numa sociedade arcaica, era assim que a coisa funcionava. E um outro exemplo, por exemplo, de contaminação, difícil da gente entender na nossa cultura. Por exemplo, você pega lá o Coré, Datã, Abirão e um Er. Era Er, o Ur, não me lembro. As consoantes eu me lembro em hebraico, eu não me lembro as vogais. Mas quando chegou no estágio posterior, continuou a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Ele desapareceu. Me parece que ele tomou uma outra medida e se livrou. Só que é curioso o seguinte, os líderes, eles foram condenados e todo o clã de cada um deles foi contaminado por causa do cabeça. Sim. Um pouco difícil da gente entender isso, porque eu entendo que o querido pastor Adriano diz... Antes do senhor continuar, então o senhor está dizendo que a rebelião, que é comparada ao pecado de feitiçaria, também tem consequências maléficas e amaldiçoadas. Pois é, e com agravante. Talvez os irmãos podem me contradizer se eu li o texto errado, mas me parece o seguinte, a gente não tem certeza que todo clã tenha pecado igualmente o cabeça. Okay. Mas me parece que o cabeça tomou uma medida errônea, foi rebelde, e todo o clã pagou. Eu entendo quando o pastor Adriano leu com toda autoridade, não tenho nada a emendar, Ezequiel 18:20, só que nós já temos contexto pós-exílico. Então, ali vigia outro... Quer dizer, no redor, a gente pode dizer que talvez tivessem vários pensamentos, só que veio resolver esse problema da vendetta, que era a vingança. Então, assim, mesmo eu não concordando, todo o clã eles foram engolidos, conforme a Bíblia diz. A terra abriu e eles foram engolidos. Certo. E eu não tenho certeza, olhando ali o texto, não me permite pensar isso, que todo o clã, cada um deles tenha pecado individualmente para poder ter sido penalizado. Inclusive Judas, quando traz Jesus, a consequência ali que ele toma, né, aquela ação também recai sobre ele um peso muito grande que ele não suporta e precipita-se ali. Então a rebelião, ela traz um peso muito grande sobre a pessoa. E é curioso, por exemplo, desculpa tomar mais um pouco do tempo, mas no caso, por exemplo, de Caim e Abel, por exemplo, Caim, a gente olhando ali, era a pena capital para ele. Porém, houve uma comutação de pena, me parece. Lá o direito não é romano. Então não adianta fazer análise pelo direito romano, porque no Antigo Testamento não é direito romano. Era outras coisas que estavam trabalhando ali. E que ele, então, ele é exilado. Parece que ele tem prisão perpétua. Ele vai ser banido pelo pecado que ele cometeu. E um terceiro, só para monopolizar, é o caso, por exemplo, de Noé e Ram, que houve aquele problema lá, e que, curiosamente, a maldição não caiu no filho, mas ele amaldiçoou os descendentes. Então, assim, tem muitas questões estou falando no Antigo Testamento, que se você for observar, sociologicamente, não faz parte da revelação completa que nós temos, porém, os ouvintes, as pessoas que leem a Bíblia, se ficarem fixados somente nisso, vão acabar tendo, sim, essas ideias de que a coisa ela pode ser contaminada, uma família pode ser contaminada, independente da vontade de cada um. Basta que o cabeça tenha cometido alguma falha, alguma coisa. Ok, que esclarecimento aqui dos textos bíblicos, trouxe clareza aqui para a interpretação. Nós temos alguns áudios, bispo, já aqui preparados. Deixa eu só pegar essa deixa aí, então, para deixar uma pergunta. Eu pastoreei uma cidade e lá eu conheci uma família. O pai, o patriarca, o chefe da família, por 3 vezes traiu a esposa. Foi afastado da igreja. A esposa deu o troco. Aí a filha maior, vendo o que estava acontecendo, traiu o marido. Porque a mãe e o pai já tinham feito. A filha dessa irmã, uma jovem de seus 15 anos, vendo o que houve, vai e se envolve com outro rapaz. Esse negócio vem vindo do avô, do pai, do marido, do tio,
porque morava junto a uma outra família no mesmo terreno. A verdade é que eu tratei da família de 11 casos. O que é isso? Maldição por causa do velho, que veio contaminando todo mundo? Vamos lá. Olha, eu vejo nesse caso, Bispo Samuel, o que eu posso chamar de uma regência. Vou pegar o texto aqui que foi citado de Jesus dizendo sobre a casa. A casa ela foi limpa e ela foi não habitada. E aí volta mais 7. Então, está falando sobre uma disputa de território, fala sobre uma regência. É óbvio que nesta casa há uma regência maligna e que isso vai se espraiando, vai tomando mentes, e essas mentes vão sendo, sim, contaminadas, influenciadas, e aí elas se dão ao pecado contínuo e estão embaixo de maldição. Portanto, neste caso, o papel nosso, e acredito que foi o do senhor, foi de doutrinar esta família, discipular esta família, para que, passando pelo processo de mudança de mente, de metanoia, pudesse sim conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desta forma, sim, eu entendi a quebra de maldição. Eu discordo. Eu também discordo completamente, porque, infelizmente, dentro desta família, os exemplos foram ruins. Pessoas que estão repetindo os pecados dos seus pais, seus avós, seus tios, quem quer que seja. E ali Então, a regência é uma regência crística ou uma regência diabólica? Agora, veja, eu não sei até que ponto que essa família tem experiência com Cristo. Mas isso pode acontecer dentro de uma família que tenha experiência com Cristo. Aconteceu, perdão, dentro da família patriarcal. Dentro da casa de Jacó aconteceu isso, continua. Uhum. Então, Desde agora... a casa de Davi. Agora, a gente não pode se esquecer que a maldição sem causa não se cumpre. Nós não podemos também nos esquecer que quem amaldiçoa não é a então pessoa. tem maldição com causa, não né, é a pessoa. Pastor Joaquim? Claro que tem. Então tem maldição Claro com que causa. tem. As pessoas que não são cristãs, todas elas estão debaixo Deu de maldição. ocasião para o diabo, Todas querido. elas estão debaixo Rodou. de maldição. Agora, essa questão de dar ocasião ao diabo, eu pergunto para você, pastor Heleno. O senhor não dá lugar ao diabo? Não, Não. não dou lugar ao Então diabo. o senhor não peca. Não é bem isso. Peraí, o senhor não é tentado Não, pelo não. diabo? Nós somos tentados pela nossa concupiscência. Não. Somos tentados pelo diabo. Não, e ele não tem regência cedemos. sobre a minha vida. O senhor- Pastor, eu estou dizendo não. O senhor não ele não sofre, tem então, regência. tentações do diabo Ele na não sua tem vida. regência sobre a minha vida. O senhor não peca. O que tem são as O concupiscências da senhor minha peca. carne. O senhor peca. Aquele que diz que não tem pecado, Então, todas as vezes que o senhor peca, agora o ele diabo não tem eu- nenhuma influência. Mas aí não tá anulando a cruz? repreendo. Aí não tá anulando a cruz quando o senhor fala dessa forma? A gente não anula a cruz. Cristo já quebrou todas Então, mas as a dívida maldições não foi paga na e nós cruz. não estamos mais Sim, debaixo mas do jugo nós do ainda pecado? estamos com uma natureza caída, pecaminosa. E Mas por não isso, sob o jugo e por dele. isso sofremos as tentações do Mas diabo. quando Por isso vivemos que a pela Bíblia carne, diz- somos o quê? Mas, ô pastor Helena, Quando a vivemos Bíblia- pela carne, somos o quê? O senhor vive 24 horas por dia no Espírito? Foi o que a Bíblia disse, não foi? O senhor vive 24 A Bíblia diz o quê? Eu vivo Eu não no vivo, Espírito de infelizmente. Cristo, não no meu. Eu tento andar em Espírito. No Espírito de Mas Cristo, não no algumas meu. vezes eu não ando e sou tentado pelo diabo. Tomo uma fechada aí, por exemplo, na rua. Muitas vezes o que acontece? O Sou diabo diz, vai santo o atrás. suficiente, O diabo pastor diz, Joaquim. fecha ele. Sou E- santo o suficiente. Me perdoe Puxa agora a vida. prepotência. Tô Pode me fechar no admirado. trânsito. Eu mantenho a minha postura, porque nesse ponto eu vou dizer que eu tenho domínio próprio e O não senhor demônio não é próprio. tentado pelo diabo. Opa, porque Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi o Ah. pecador. A gente não pode Ele confundir venceu, a tentação ele venceu, com e o venceu pecado. como homem. A tentação é uma coisa, Aham. eu dar lugar ao diabo e cumprir com a sua tentação, aí é o Mas pecado. todas as Então, vezes ser que nós tentado não é pecamos, pecado. Todas Ser as vezes que tentado não é nós pecado. pecamos, a gente está dando lugar ao diabo. Mas eu não dei. Ele Então, o pode senhor não peca. comparecer, mas eu não dei. Então o senhor não peca. Eu não vou dar lugar para ele, não tem regência na minha vida. Doutor Isaac, o senhor tá muito quietinho aí, doutor. O senhor tá lendo aí, procurando os textos. Olha que Por favor. interessante aqui, ó. Romanos 6,12. Não reine, falando de regência aí, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio
sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, essa família aí que o bispo relatou, cada uma dessas pessoas, é claro, envoltas nesse meio pecaminoso, mas cada uma dessas pessoas, crentes, deixaram-se cair, ou caíram, né, nesse pecado terrível aí, trazendo verdadeiras desgraças sobre as suas famílias. Eles deixaram-se dominar pelo pecado. Não era algo externo a elas. É claro que o ambiente, os exemplos. Os pastores estão falando aqui, a influência externa que o diabo exerce sobre o crente, querendo fazê-lo pecar. Os próprios filhos, como a Bíblia chama, né, os filhos do diabo, que estão ali trabalhando ao seu favor. Tudo isso vai contribuir não, mas tudo isso tem o poder, o condão de fazer o crente cair. Mas o crente, pelo poder do Espírito Santo, mesmo no meio mais terrível de pecado, pode, claro que deve fugir, né? Tem um texto que diz que nós devemos fugir dessas coisas, né? Mas mesmo num ambiente difícil, ele é capacitado pelo Espírito Santo, que é superior aos demônios, superior ao Satanás. Ele tem capacidade para dizer: não, isso vai parar aqui. Não é à toa que as maldições do Antigo Testamento, que eram sim consequências jurídicas da aliança mosaica, isso nós vemos lá em Deuteronômio 28, e maldições também proferidas por Deus contra o pecado, como Gênesis 3 aqui, essas maldições, elas são, no Antigo Testamento, são interrompidas quando é interrompido o que o pastor Joaquim disse aqui, e o texto diz, aqueles que odeiam a Deus. Então, quando é interrompido o pecado, é interrompido, por assim dizer, a maldição. Quando ela se volta para Deus. Quando ela se volta para Deus. É claro, no Novo Testamento não existe mais esse tratamento de maldição no sentido étnico, no sentido nacional. Não existe mais. Agora, cada um... E no Antigo Testamento já existia essa ideia. Mas, trazendo aqui para a nossa realidade, da graça, do nosso relacionamento com Cristo, cada um tem a capacitação, o poder, tem a palavra, porque o bispo mencionou aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O bispo é o bispo Samuel. Desculpa, o Heleno. Trouxe aqui. Conhecereis Só para não me chamar de apóstolo. Ai, você é terrível, e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade revelada de Deus, é a verdade da palavra de Deus que pode libertar alguém do pecado. É assim que nós lidamos, não em termos de maldição. Isaac, me responda uma coisa aqui. Por exemplo, você falou que a maldição está sobre os que não amam a Deus, correto? Os que odeiam a Deus. Isso, que odeiam a Deus. Obrigado. Odeiam a Deus. Isso no Antigo Testamento, o texto que o pastor Joaquim mencionou. Ezequiel 20, verso 6. Ok, então eu faço essa pergunta para ambos. Se a pessoa, ela não está dentro desse grupo dos que odeiam a Deus, muito pelo contrário, elas amam a Deus, desejam a Deus, mas estão impregnados de situações que eu vou usar aqui para minha própria expressão, vocês não precisam obedecê-la, mas elas estão embaixo de uma maldição. Que remédio a gente pode dar para essas pessoas? Antes de responder aqui, bispo, posso chamar os áudios aqui para colocar no ar? Vamos embora, vamos ouvir. JC, por favor, solta o primeiro áudio aí. Olha, quebrou a louça. Paulo vai dizer que... Olha o pastor Calixto aí. Uma vez sendo livres, não devemos nos submeter de novo à escravidão. Porque daquele em quem nós nos tornamos escravos, também somos servos dele. Fica difícil acreditar que servos de Deus, libertos por ele, se tornem de novo escravos do pecado e que continuem sendo salvos. Parece que a libertação estará atrelada à salvação. Olha só, posicionamento interessante. Mais um, JC. Bom dia, pessoal da Rádio Mais. Aqui é o Rafael de Bragança Paulista, mais uma vez participando. A paz do Senhor Jesus. E baseado em Provérbios 26:4, que diz: como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa ela não virá. Então, por esta passagem, eu acredito que a maldição sem causa, ela não vem. E em contrapartida, se uma pessoa der motivo, pelo próprio versículo, pela regra, né, bíblica, a maldição com causa ela vem. Se a pessoa deu um motivo para ser amaldiçoado, né,
e a pessoa, outra pessoa, lança a palavra de maldição sobre a vida dela, eu creio que essa maldição vem sim, e é necessário um arrependimento, é necessário um conserto. Ok, vamos ouvir mais 2 áudios e a gente abre aqui para as considerações. Muito bom dia, meus irmãos da paz do Senhor Jesus. Olhando para o tema de hoje, e aqueles que verdadeiramente se rendem a Jesus Cristo, e eles começam a ter um novo comportamento, a metanoia, né, a mudança de mente, eu acho que as maldições que acompanhavam eles são quebradas a partir desse momento. E aqueles que querem permanecer no caminho da desobediência, essas maldições com certeza vão acompanhar eles. Mais um, Jota? Carlos Mares, Araçoiaba da Serra, São Paulo. Eu acredito que em Cristo Jesus, quando eu levantei a mão para Jesus, confessando meus pecados, me arrependi, né? Todo um processo de conversão, eu rompi em Cristo Jesus toda uma tradição, toda uma maldição, vamos dizer assim, né? Familiar que estava sobre minha família, né? Historicamente, né? Então eu tenho uma nova identidade e em Cristo eu rompi. E eu sou abençoado. E por consequências, eu apresentei minhas filhas no altar do Senhor, coloquei, e elas herdarão também uma prosperidade em Cristo Jesus. Então, voltando aqui, se não há base bíblica sólida para a prática de quebra de maldição, como explicar testemunho de pessoas que dizem ter experimentado libertação após orações específicas nesse sentido? E o que fazer também com a psicologia, que já fala acerca de pessoas que têm problemas com vícios, que foi abarcado aí, pastor, aqui? Aí nós vamos ter que parar para pensar na questão aí da quebra, é também na questão da regressão. Eita. Porque se a pessoa tem quebrado, vai ter que ter quebra, então vai ter que voltar lá atrás. Não pode quebrar no dia de hoje o que houve lá atrás. O que houve lá atrás. Tem que voltar lá atrás. Tem que voltar em Adão, porque bispo. o conserto tem que ser... ué. Tem que voltar em Adão. Macumba evangélica. Olha lá se não tiver... Eu acho que talvez até antes. Vou voltar no Lúcifer. Vem cá, Lúcifer. Vem cá, aquele 1/3 do céu que veio. Porque, na verdade, uma coisa está amarrada com a outra. Ok, tem quebra, tem maldição, tem que quebrar. Ok. Quebra onde? Se quebrar hoje, a pessoa vai embora sem se sentir liberto lá de trás. É porque o trauma foi lá atrás, né, bispo? Ué, você não conserta o osso da perna enfaixando o braço. Não. Você tem que, em direito, o doutor sabe que é isso, tempo e espaço. Então, vamos consertar, vamos. Então tem que consertar lá atrás. E aí? Como componente da área do comportamento humano, né? Como psicoterapeuta. Eu senti a mesa muito quieta. Isso me preocupa. Não, só o apóstolo Heleno quer falar. Deixa ele falar bastante. Obrigado. Pode ficar à vontade, meu irmão. Lava obrigado a alma. pela concessão. A psique do ser humano é um universo muito, muito extenso para a gente delimitar dentro dessas 2 horas, em menos ainda o tempo que temos agora. Porém, nós sabemos que todo aprisionamento é na alma. Dentro da psique, nós sabemos que o aprisionamento é na alma. Existem pessoas que estão congeladas no tempo, psiquicamente. Elas estão lá atrás. Não significa que é a regressão o caminho para que esta pessoa, porque ela tem memória, ela não precisa só de regressão. Nós temos a memória. Nós sabemos, nós conseguimos pela memória chegar. O senhor é a favor da regressão? Não. Respondido? Pratica não, né? Não. Ok. Sou formado na área para poder saber o que dizer a respeito. Okay. Então, não é necessário a regressão. Eu não sou simpático à regressão. Há muitos amigos dentro da área da psicoterapia que... Mas existe isso dentro da ciência? Da psicoterapia existe. Da ciência existe isso? Existe. Então, a gente tem que entender o seguinte, que um indivíduo que está preso na alma, ele precisa de libertação. Você não vai levar esse indivíduo apenas a uma oração. Isso aqui eu pego a palavra do pastor Adriano, que concordo. Não é uma oração que vai resolver esta questão.
Eu volto a dizer que sem mudança de mente, mudança da psique, ninguém prova a boa, agradável vontade de Deus. Então é preciso essa transformação, mas essa transformação também é processual. A fisioterapia, o que é? Você sofreu um trauma. A fisioterapia vai tratar de exercícios físicos para recompor a mobilidade, a força daqueles músculos que foram fragilizados, que sofreram danos. A psicoterapia faz a mesma coisa. Através de exercícios de comportamento e disciplina, a pessoa vai recompor algumas formatações mentais que foram lugares de trauma e que criaram ali bloqueios na pessoa. Então, infelizmente, os coaches de plantão trabalham muito com essa área e, de uma maneira não especializada, cometem muitas arbitrariedades. No entanto, também eles cometem coisas boas. Pastor Apóstolo Heleno, então, no caso aqui, o senhor está trazendo uma concepção de que essa questão da prisão na alma é algo humano. É algo humano. Então, o sacrifício de Jesus não é humano, é sobrenatural. Não. Ele não estaria acima disso? Não, é assim, alguns traumas humanos estão ali, assim como os traumas físicos, os traumas psíquicos. Não, desculpa, eu estou dizendo aqui, o tratamento por meio de ferramentas humanas, elas estão abaixo do sacrifício de Jesus. O que eu estou querendo contrapor o senhor aqui é o seguinte, que eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus, foi suficiente. E essas questões que precisam ser resolvidas, como a psicologia já trata, a questão do vício que o pai pode transferir para o filho, aquela coisa de memória já dentro do DNA, isso não seria um tratamento humano e não espiritual? Então, o grande problema é que a gente se esquece quem somos nesse escopo todo. Nós somos pastores, guias, líderes que levamos a pessoa. Há muitas pessoas que não conseguem o caminho sozinho. Então é para isso que estamos aí. Para ajudar estas pessoas, como pastores, a entrar pelo caminho da sua própria restauração. Se nós não exercermos esse papel, quem somos? Somos pastores? Nós temos que levar aos pastos verdejantes as águas tranquilas. Como eu vou refrigerar a alma do indivíduo? Ah, mas é Jesus o sumo pastor. Tudo isso, mas ele nos incumbiu aqui como líderes e guias. E nós temos que levar essas pessoas às águas tranquilas, às águas de refrigério. Tem muita gente que está com a alma atormentada. E se nós não levarmos, e aí esse levar... Eu não estou aqui validando o processo de quebra de maldição. Será que vocês não estão falando a mesma coisa de diferentes formas aqui, com palavras diferentes? Acho que não. Por que eu digo que não? Porque a gente sabe muito bem disso. Toda a origem da maldição reside aonde? Reside no pecado. Ok. Então, maldição... mas ele está falando isso também. E quem peca é a alma. É uma a alma que peca morre. A maldição é uma sentença que vem da desobediência a Deus, é o que eu vejo dentro da Bíblia. Okay. Então, maldição para mim é estar longe de Deus. Okay. Todo mundo que está longe de Deus está debaixo de maldição. Mas essa pessoa que está longe, ela pode se aproximar novamente? Claro que pode, é só ela se converter. Então, mas não é isso que ele está falando? Se não se converteu. Mas o problema é a gente está falando aqui de maldição sobre a vida de um cristão. Então, um cristão não está debaixo de maldição. Um cristão está debaixo da bênção. Ele deveria estar embaixo da bênção. Ele está, não é deveria. Ele está. Deveria, mas nem sempre está. Mesmo ele pecando, ele está debaixo da bênção. Todo pecado, ele está sob regência. Eu queria que o senhor falasse de novo isso aí. Mesmo em pecado... Oi, que não peca. Olha o corte agora aí, ó. Mesmo em pecado... Mesmo ele pecando... Ele está debaixo da bênção? Ele está debaixo da bênção, sim. Agora explica isso aí, então depois o corte vai pegar o senhor. É claro, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 7. É aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Isso, falando miserável. Miserável no que sou. Da luta, do pecado. Isso não tira o status de cristão. Isso não tira a comunhão com Deus. A palavra bênção, a palavra bênção. Não fica esse liga e desliga de bênção e maldição na vida do crente porque ele pecou. É um absurdo pensar assim em nosso relacionamento com Deus. E não precisa nem ser calvinista para concordar com isso. Aí, ó. Então, é que nós estamos pensando muito radicalmente. Existem cristãos genuínos, isto é, cristão de coração devoto a Deus, no entanto, esses cristãos não conseguiram o caminho da sua libertação. Mas existe no Novo Testamento, apóstolo Heleno, alguma coisa, algum texto bíblico
que corrobore com essa ideia? Alguma Então- oração feita pelos apóstolos? Então, Algum texto que corrobore com essa ideia? veja só, todo o Novo Testamento vem atestando a questão da quebra de maldição. E eu fiz uma brincadeira, mas em toda brincadeira é um fundo de verdade. Então, O senhor só leu o texto pela metade. mas Quando lê Gálatas 3:13 inteiro, a gente entende. depois você lê, então. Aí, Então, esse é o problema. aí refute. Como é o texto de Ezequiel 18. Refute, depois você Veja, teve a a oportunidade. nação de não Israel- refutou. Agora eu tava falando. Pastor Heleno, Ó, a a minha Como diz o pastor orientação, Adriano, Elaine, pela como diz o ordem, pastor faz Adriano, um agora é minha podcast, palavra. eu faz tô o podcast do monopolizando. Heleno e deixa ele falando 2 horas, A pondo a opinião nação de dele. Israel tinha lá um conceito. Isso Olha, o pastor Canachiro trouxe os aqui. dentes dos filhos se embotaram porque os pais pecaram. Então, mas... E Deus diz, claro, nunca mais vocês vão dizer este provérbio em Israel. Sim, porque mas a alma o mesmo que pecar, Deus, essa o morrerá. mesmo Deus não diz que E lá visita diz- a maldição dos Quando? pais nos filhos? Porque lá em Ezequiel Então, diz o pastor claramente, Canachiro foi muito o claro filho quando não ele leva a disse culpa do pai. que nós temos as etapas aí dentro. A gente não pode pegar um versículo isolado dentro de um E contexto. é o que o senhor fora está do fazendo. diálogo. O senhor está É, fazendo, é, não, exatamente. É o que você acha que eu estou fazendo, porque a sua Não. mentalidade, a sua Porque o compreensão texto está é uma. falando sobre uma coisa e o senhor está interpretando para Não, maldição. mas o texto, o O que, que o texto É fala? maldição. O contexto desse texto fala o quê? maldição. O Êxodo Se 20 alguém é não ama o idolatria. Senhor, seja O anátema. que, que a perícope do texto fala, pastor? Olha, todos nós sabemos que existe um princípio de Deus. O princípio é: eis que eu ponho diante de vós 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Isso, ou você está. Escolha. Isso. Então, nós temos os nossos direitos de escolha. Eu não sou da hipergraça. Eu acredito que a escolha do ser humano define resultados na vida dele. Esses resultados podem ser positivos ou negativos. E volto a dizer, mesmo um crente tendo toda a vontade, todo o desejo e até amor pelo Cristo, ele pode sim estar embaixo de maldição. Por quê? Porque a maldição é a consequência de pecados. Jesus cancelou o pecado? Sim, ele cancelou o pecado que veio desde Adão. Mas este pecado que nós praticamos, e eu vou pegar a que palavra bom. quando ele disse para mim, Que né, bom. perguntando, já está mais ou menos a resposta. Nós pecamos. Aquele que diz que não peca É mentiroso. é mentiroso. Até a gente concorda. O senhor Então, tá então está certo. embaixo de O maldição. problema é a Agora- maneira de se quebrar isso que o senhor está trazendo. Tá. Então, a porque maneira eles de se dizem que Porque quebrar. você falou aqui no começo, A maneira de se levar a quebrar. pessoa até a cruz de Cristo resolve. Então, E a consequência aí mais é que pecado está, não é concordo. maldição. Agora, até como Daí pra frente essa já é pessoa chega à cruz de inventação. Cristo? Nós temos pessoas que são observadoras da cruz, mas nunca chegaram na cruz. E não é por isso eles odeiam a Deus. Pastor Eles Heleno, estão dentro da igreja, mas não são cristãos ainda que passaram por esse processo. Se você disser que na sua tem que igreja fazer todos uma árvore passaram... genealógica? Olha, aí o senhor Tem está que fazer? entrando naquilo que eu já disse que eu não faço parte. Ótimo, então tá bom. Então não tem que saber quem Eu não dentro sou da tua constelação família, familiar. Tem que saber dentro da tua Eu família não quem sou. tinha determinado pecado. Agora, fato é que a Bíblia deixa bem claro que, inclusive, as vossas filhas se prostituirão, serão prostitutas por causa do pecado da idolatria. A Bíblia traz esse assunto veterotestamentário. Agora, no Novo Testamento, o pastor Jonas me fez a pergunta, oração para isso, né? A gente não encontra nem mesmo no Antigo Testamento uma oração para quebra de maldição. Né? Mas o pessoal aí Então, inventa. mas existe. Agora, orar para a pessoa, orar a Deus pedindo graça, ser intercessor dessa pessoa, seria a oração para quebra de maldição. Então- Eu estou ajudando essa pessoa em oração. Tá, então a palavra, como o doutor Isaac disse aqui, essa questão do esgarçar a palavra está sendo, às vezes, o que eu percebo aqui, vocês estão dizendo quase a mesma coisa de maneiras diferentes. Doutor Helder, eu queria ouvir o senhor está bem quietinho aí, a respeito do Novo Testamento, alguma consideração que o senhor tem a fazer? Não, de fato, eu acho assim, a questão semântica aí tem que ser levada em consideração, né? Mas, por exemplo, quando a gente observa lá o livro de Atos, nós estamos fazendo leitura bíblica lá na comunidade. Leitura bíblica. Sentamos para ler a Bíblia, sem comentário, sem nada. E a gente percebe ali que aquela igreja, aquela bonita igreja que surge ali, surge cheia do Espírito Santo. Não vou entrar na questão do que é o Espírito Santo. Nós, os carismáticos, temos uma ideia e os irmãos reformados têm uma outra ideia sobre isso, mas tudo bem.
foram cheios do Espírito Santo, era uma comunidade linda, tinha 120, daqui a pouco, pelo comportamento que eles tinham, somam mais 3.000 e depois mais 5.000. E aí começaram a surgir os problemas de gente naquela comunidade linda que estava lá, porque se nós estamos na comunidade, problemas vão acontecer porque eu estou lá, né? Sou uma pessoa caída, infelizmente, vou estar ali e não vou conseguir acertar em todos os aspectos. Só que tem uma coisa interessante que os irmãos conhecem também, que aquela comunidade, aí eu já faço já um link com as cartas de João. Ele diz o seguinte: vocês vão ser conhecidos, não é porque tem bons pregadores, nada contra os bons pregadores, nem com as pessoas que oram. É porque vocês se amam. Então, como o amor é o vínculo da perfeição, eu acredito que dentro de uma comunidade saudável, a questão do exemplo, a questão do poder do Espírito, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais, vão ajudando a comunidade a se amadurecer. Então, tem pessoas que são mais amadurecidas do que outras. E essas pessoas que são mais amadurecidas devem auxiliar as pessoas que estão chegando agora. Eu não sou pastor, eu sou apenas um membro da igreja. Mas, assim, eu entendo que a questão teológica, eu entendo sim que quando a pessoa recebe Cristo, potencialmente ela recebe todas as virtudes possíveis que Cristo realizou, não tenha dúvida. A questão é que o ato dessas virtudes, me parece, por aquilo que a gente vê, acontece progressivamente. Então, tem coisas que a pessoa, até, não sei se foi o David Wilkerson, não me lembro mais do livro, que ele dizia o seguinte, que a pessoa, segundo a visão, porque ele era carismático também, né? Que a pessoa, que alguns que eram viciados, por exemplo, em drogas, alguns, uma vez quando eram batizados com o Espírito, eles eram imediatamente libertos, e outros não. E ele não sabia dizer por que um era liberto, assim, não tinha mais vontade de nada, e o outro teria que lutar contra aquilo ali o tempo todo. Então, numa comunidade viva, o exemplo, eu estando contigo, tu és um rapaz distinto, Obrigado. Esse negócio vai, é o Espírito Santo, mas isso aí vai acabar pegando em mim e falar, puxa, mas o pastor Jonas, ele trata tão bem as pessoas e eu trato tão mal. Então eu acabo vendo Cristo em você. E essa virtude, que é de Cristo, acaba passando para mim. Eu falo, eu não posso mais viver desse jeito, maltratando as pessoas, sendo cruel com as pessoas, porque eu tenho um exemplo vivo. Então, me parece que a vida em comunidade, que eu acho que os irmãos também concordam, se estamos vivendo uma vida de comunidade, lendo a Bíblia, fazendo as disciplinas espirituais, o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida e a gente vai se consertando nas coisas erradas que vamos fazendo. Tá, então vou colocar aqui, Bispo, o senhor me permite mais uma colocação, que a gente já está a 11h38. Fica à vontade, fica à vontade. A pergunta é, se as escrituras já apresentam o caminho para a libertação plena, João 8,36, Colossenses 1,13, a prática moderna de quebra de maldições acrescenta algo necessário ou representa uma tradição humana? Eu diria que é uma heresia. Não é nem uma tradição humana, é uma heresia. O bispo colocou muito bem na sua fala inicial, com essas perguntas perspicazes, no sentido de que, será que a cruz de Cristo não é suficiente? Será que precisamos de mais libertação por meio de rituais, por meio de direção, por meio disso ou daquilo? Então, na concepção do senhor, a pessoa que ela se converte para desenvolver o fruto do Espírito, santificação, ela precisa de discipulado. Ela precisa da palavra, ela precisa crescer no conhecimento de Deus. Porque lá em Pedro também, o mesmo que diz que nós devemos conhecer no crescimento do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que diz lá no primeiro capítulo, na segunda carta, que nós, os crentes, foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então eu não preciso de regressão, eu não preciso de rituais, eu não preciso de nada disso. A palavra é suficiente e o poder do Espírito aliado à palavra no meu coração são suficientes para me libertar de qualquer coisa. Tá. E aí, apóstolo Heleno, essa questão do discipulado é fazer a pessoa enxergar aonde ela está errando e trazê-la ao arrependimento genuíno. Deixa eu só fazer só um detalhezinho aqui, para que não me entendam mal. E eu sei que os irmãos também pensam da mesma forma. Problemas, porque o pessoal já leva, então a palavra vai libertar o irmão do problema físico dele. Não. Problemas de ordem não orgânica, ou não física, ou não clínica,
são tratados com a palavra. Não estamos falando aqui de pecados. Mas problemas de ordem física, clínica, orgânica, isso quem trata é o médico, é o remédio, é o psiquiatra. Existe essa distinção, para não achar que, pronto, o pastor Isaac defende que a pessoa com depressão precisa só da palavra. Não, não é nada disso. Nós temos problemas físicos que se desenvolvem, somatizamos, às vezes, Sim. problemas espirituais que nós somatizamos. Essa doença, esses sintomas físicos Aparecem no corpo, né? exatamente, eles devem ser tratados com remédio. E Jesus foi interpelar. Quem pecou, foi ele ou seus pais? E aí Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas é para a glória de Deus. Então, o senhor acredita, então, que essa, entre aspas aqui, quebra de maldição seria resolvida ajudando essa pessoa a enxergar o seu erro, reconhecer o seu pecado e se arrepender? Encontrar a cruz de Cristo. Encontrar a cruz, não. Voltar-se para a palavra. Então, quando Jesus diz que não foi este que pecou, nem seus pais, mas para a glória de Cristo, eu tomo muito cuidado, pastor Jonas, para não generalizar e achar que todos são o mesmo caso. Sim. No entanto, todo problema do ser humano está na contraposição da luz. Tudo que é trevas tem Satanás. A palavra trevas vem do mesmo de ignorância, falta de conhecimento. Então, o grande problema, e eu vou agora trazer para, ainda que é um testemunho pessoal, que ninguém aqui venha usar, isso é só a experiência. Mas eu recebo, às vezes, na igreja, pessoas que vêm, inclusive, de berço cristão, mas que traz consigo uma série de pendências ali. Uma série de pendências que não tratou, que ficou oculto, que escondeu. E aquele que esconde as suas transgressões, o que acontece? Então, é o que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Mas ela está no seio da igreja. Ela está dentro da igreja. Ela tem amor a Deus. Ela tem amor a Cristo. Mas ela tem prisões na alma. Então, eu, como pastor, eu trabalho para a libertação dessas prisões de alma. E esse trabalho do senhor, como é feito? É através da palavra. Logicamente, sem a palavra, o meu instrumento de trabalho, meu instrumento de evangelismo, de levar a cruz de Cristo, não são nada senão a palavra. É com a palavra. Agora, este é o meu instrumento de trabalho ali. E eu vou levar esta pessoa a se aproximar mais de Cristo e conhecer os territórios que ela mesma tem prisioneiro e ela desconhece, para que aí ela possa limpar esses territórios, libertar-se disso. Mas tudo vem através do quê? Da palavra. Ninguém aqui seria louco o suficiente de tirar a palavra do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa convicção, da nossa confissão de fé. E o que dizer que essas pessoas, nesse processo, sendo expostas à palavra, a momentos de oração ali para fortalecimento, essas pessoas vêm a vomitar coisas. Vocês já viram isso aí? A gente vê relatos, vem vomitar coisas e tal. O que vocês acham disso? Olha, nós fazemos um trabalho, chama Mecânica da Alma. É uma escola. E essa escola, o nosso princípio ali é a palavra de Deus. Ok. E nós percebemos que muitos sofismas, muitas mentiras são impregnadas na mente das pessoas, como essa mesmo da maldição hereditária, que não, isso aí é um espírito familiar que vem acompanhando e tal. Gente, o reino espiritual, ele é confessional. Aquele que reconhece o pecado e confessa, esse será liberto, vai alcançar a graça. É o que a palavra diz. Então, nesse processo de ouvir pessoas, o pastor Isaac foi muito feliz aqui em colocar a respeito. Eu também penso dessa forma, eu não menosprezo o fato do psicólogo, pelo contrário, a gente lida com isso diariamente. Eu tenho um programa chamado Conversas Profundas que eu trato exatamente isso. Eu ouço perguntas, pedidos de ajuda diariamente e uma coisa é fato, as pessoas estão doentes na sua alma, as pessoas estão doentes no seu contexto de igreja, até mesmo pastores, né? Então a gente eu particularmente não demonizo a questão da psicologia. Eu apoio, a gente tem esse trabalho, nós direcionamos pessoas a serem ouvidas e receberem esse cuidado que a nossa alma... Freud diz que assim como o corpo sangra, a alma também sangra, e se não for estancado esse sangramento, ela vai morrer.
Então a gente precisa ter esse olhar. Só que quando a gente fica... E a gente tem que setorizar as coisas, né? Eu vou voltar lá no início, a questão do pecado, porque foi o que tangeu o nosso debate aqui. Quando o bispo Heleno fala, o apóstolo Heleno fala a questão dos pecados, e a gente tem que distinguir o que é obras da carne e maldição, porque lá, lendo o texto na sua complexidade agora, na sua inteireza, Gálatas 2,13 diz assim, olha, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, eu lhes dei vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então é dessa forma que eu acredito. Quando a gente olha lá para o livro de Hebreus, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Então Jesus é o sumo sacerdote. Na cruz ele cravou todos os nossos pecados. E o que a gente realiza hoje? São quedas. E ele disse que, ainda que o justo caia por 7 vezes, o Senhor levantará, enfim. Então nós precisamos compreender e separar o que é queda humana. Porque a gente está aqui e nós já atingimos a unidade da fé, a estatura de varão perfeito? A Bíblia diz que não. Ainda que nós estejamos aqui nesse corpo corruptível, João vai escrever dizendo, filhinhos, ainda não vos foi revelado aquilo que é a vez de ser. Mas quando vier o que é perfeito. Então nós precisamos compreender. Estaremos aqui sim batalhando contra o pecado dia após dia, mas isso não é sinônimo de maldição. A maldição que foi herdada por nós, pela vida lá do Adão, lá no Éden, já foi quebrada e resolvida na cruz. Agora, aquilo que é problemas de alma, problemas de caráter, a palavra, como bem disse aqui o pastor Isaac, aquilo que é físico, aquilo que é orgânico precisa ser tratado por médicos, aquilo que é espiritual. A Bíblia, ela nos dá direcionamentos e aí sim, a pessoa do pastor vai poder conduzir essas pessoas. O que eu sou contra são práticas excessivas, como esses tipos de mapeamento, essas questões que a gente está tratando aqui. E aí eu percebi que o apóstolo Heleno veio aqui jogar gasolina na mesa, mas ele não defende o lado de lá. Ele tem o pensamento dele e tá certo, a gente concorda em muita coisa, algumas coisas não, né? E isso é natural, é saudável. Mas é isso aí, fica a minha opinião. Nós estamos caminhando já para o final do programa, do Debate Mais, mas nós queremos aqui ouvir as considerações finais de cada um. É um tema muito controverso, porque foi muito... A palavra esgarçado ficou aqui impregnada, viu, pastor Isaac? Esse termo quebra de maldição, eu acho que ele ficou muito... É uma palavra até chula, né? Ficou queimado esse termo quebra de maldição, pelo fato de algumas denominações terem pervertido algumas questões. E o que eu percebi hoje aqui, em muitos casos, foi uma coesão, falando da mesma coisa de aspectos diferentes, alguns pontos divergentes, mas faz parte. Então agora nós vamos para as considerações finais aqui de cada um, onde terão 2 minutos para afirmar ou reafirmar aquilo que acreditam, ou então falar aquilo que faltou, né? Às vezes faltou falar alguma coisa acerca do tema, então podem aproveitar esses 2 minutos para falar, inclusive divulgar as suas redes sociais, divulgar a sua igreja, conforme o Bispo Samuel tem feito aqui, pode divulgar a sua igreja, as suas redes sociais, ou até mesmo o seu material. Vou começar por ele, Dr. Helder, que ficou quietinho ali, esperando. Ele está que nem o senhor ontem, esperando a palavra. Mas, por favor, Dr. Helder. Você sabe que eu aprendi com ele. Olha aí, ó. Parabéns, Deus abençoe. Agradecer ao bispo, né? Pela oportunidade, a Deus primeiro, ao bispo, a vocês que recebem tão bem a gente aqui, aos queridos irmãos, né, que são professores também, né, que colocaram de uma maneira tão clara, né, as ideias. Dizer o seguinte, que efetivamente nós temos pontos em comum mesmo, né? Em Cristo, ele fez tudo por nós, o sacrifício dele é perfeito, potencialmente ele nos deu pela sua graça todas as virtudes, e nós, por questões humanas também, não temos condições de aplicar imediatamente toda a graça que ele nos deu, então nós temos que ir nos aperfeiçoando. Faço uma observação novamente, né? Que alguns textos do Antigo Testamento devem ser lidos segundo o seu contexto mesmo,
E eles não podem ser misturados com as questões do Novo Testamento, já que é uma teologia e um pensamento já bastante desenvolvido. E estarmos sempre prontos. Nós não somos os senhores da verdade, né? Então nós sempre temos que aprender com o outro. Verdade. Né? E não termos medo de que, se nós estamos pensando em alguma coisa, não estou falando nada para os irmãos, estou falando a meu respeito mesmo, de mudar de ideia se de fato os argumentos do que ouvimos, da teologia que ouvimos, do ensinamento que ouvimos, da experiência que ouvimos, for convincente. Eu não vejo nenhum problema. Eu já mudei umas 2, 3 vezes, a turma acha ruim comigo, né? Que acha que não deveria de mudar, mas... Então eu sou movido pelos argumentos. Mesmo que aquilo me cause uma certa raiva, às vezes, né? Fala, pô, eu sempre pensei desse jeito, mas agora, com os argumentos que o irmão trouxe, eu vou reconsiderar, né? Então, nessa questão também da prática, como eu disse, eu não sou um pastor, então, mas eu converso com os irmãos queridos, né? E eu vejo que eles têm algumas dificuldades. Então, hoje aqui, para mim, elucidou bastante coisas que vão me ajudar na minha conversa com o meu irmão mesmo. Que a pessoa vem... Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão querido e tal, que ele falou assim, ó, se tiver um... E tem a liberdade para poder falar, sim, né? sim. Eu não estou criticando nada, mas, por exemplo, ele falou assim, não, mas se tiver uma obra de macumbaria em tal lugar, eu atravesso a rua. Falei para ele, a Bíblia não está dizendo que a gente deve fazer isso, né? Mas ele falou, tem medo. Então, Aí assim, o medo é um problema. então, assim, né? A gente sabe que isso não é bíblico, mas, assim, de alguma outra maneira eu vou tentar me aproximar do irmão e ler a Bíblia com ele, né? Não que ele seja convencido por mim, para que ele não tenha mais isso, né? Mas ele foi sincero, né? Seria ruim dele falar, não, eu vou lá, eu dou uma bica mesmo lá naquele prato lá e tá tudo certo, né? Mas ele falou, tenho medo. Então, assim, a gente tem a Bíblia, tentamos ser amadurecidos, mas tentar encontrar também que tem irmãos que estão em determinadas dificuldades, né? Não porque são más pessoas, mas, enfim, porque são menos amadurecidos do que nós, vamos dizer assim, né? E que a gente precisa, de alguma forma, estender a mão. E eu agradeço muito a ter vocês aqui, poder compartilhar esse momento com os irmãos. Amém. Deus abençoe o senhor. Chamar o próximo, né, Nani? Bom, pessoal, vamos lá, então. Quero ouvir aí as considerações finais do pastor Adriano. Amém. Sempre um prazer estar aqui, né? A gente se desdobra aí para poder estar aqui e atender sempre. Espero poder voltar mais vezes. E eu quero divulgar aí o meu Instagram, PR Adriano Nunes, no Instagram. Também Igreja Genuína SP no Instagram e também no YouTube. Por lá você consegue encontrar pregações. Temos ali o programa Conversas Profundas diariamente, às 9 horas da manhã no YouTube. Também no canal César Cavalcante você pode encontrar aí os nossos conteúdos. E a gente lida com conversas difíceis todos os dias, conversas profundas ali. Eu quero agradecer e quero deixar aqui a minha expressão final a respeito desse tema, né? João 8:36 nos diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A teologia da libertação, ela é tão poderosa que ela nos liberta até mesmo do nosso próprio libertador. Mas não é aquela lá católica. Não. Essa teologia da libertação. Essa teologia é a teologia de Jesus Cristo, que ele diz assim, olha... Só uma brincadeira aqui. Sim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve. Cada um tome a sua cruz e me siga. Então, ele deixa opcionalmente para nós a decisão de nós o seguirmos ou não. Então, a teologia da libertação, ela nos libertou através da cruz de Jesus Cristo. O sangue dele foi o remidor para nos libertar de toda e qualquer maldição. Aquilo que acontece após conversão são caminhos que nós vamos precisar trilhar, lidar com situações difíceis e tem que resolver. E aí é o aconselhamento pastoral, é a leitura da Bíblia. E assim, a nossa opinião, ela vai até onde está escrito. Tudo aquilo que vai além do texto é invenção de homens, é doutrina de homens. Então aí vai o nosso alerta para você. Se você está em uma igreja onde ensinamentos fogem daquilo que o texto sagrado, na sua leitura simples, a Bíblia, a nossa pregação, ela precisa ser simples para uma criança compreender até mesmo. Se ficar inventando muita coisa, é tão profundo, essa revelação é tão profunda, então sai daí, porque isso aí cheira enxofre, e enxofre a gente sabe de onde que vem. Deus abençoe. Amém. Pastor Joaquim, por favor, suas considerações finais. Este ensino que está aí em muitas igrejas é um ensino escravizador. Por quê?
Porque muitos cristãos estavam vivendo uma vida dando frutos para a obra de Deus, para a glória de Deus. E, infelizmente, eles estão agora vivendo uma escravidão. Né? Quantas vezes, o bispo perguntou algumas vezes aqui, né? Quantas vezes eu tenho que fazer a quebra da maldição? Mas, infelizmente, esse ensino que tem aí em muitas igrejas escraviza. Por quê? A pessoa passou a pensar que as dificuldades que ele está enfrentando, na área, por exemplo, emocional, na área, por exemplo, da tentação, na área ligadas aí, por exemplo, ao alcoolismo, dinheiro, depressão, etc., ela entende que isso é resultado de pecados dos antepassados. E quando não é. Então, esses pecados dos antepassados, segundo esses teóricos aí, está afetando a vida dela. Agora, quando na realidade nós sabemos que os problemas enfrentados por todos os cristãos que estão afetando a nossa vida aí, esses problemas têm a ver com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, santificação e não com pecados de antepassados. A Bíblia diz, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é o irmão que tem que fugir da macumba. Presta atenção. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem poder. Nós sabemos que não é o diabo quem faz o crente pecar. Ele é o tentador. Cabe a mim dar lugar a ele ou não. Então, uma posição que você tem que tomar. Então, se você está vivendo uma vida de angústia, de depressão, está acreditando que tem uma maldição na tua família, entenda que Jesus já quebrou todas as maldições que havia. Agora, dentro de uma família, o cara até falou aqui, um ouvinte aí, uma palavra de maldição. Não existe palavra de maldição. Mas se você acreditar, macumba pega no crente? Não. Mas se você acreditar, é outra história. É muito importante. Pode falar, pastor. Eu quero recomendar esse livro. Inclusive, eu tenho um capítulo aqui falando sobre quebra de maldição hereditária. Controvérsias, modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. Tá aí o meu contato, você pode entrar em contato comigo. O livro custa R$80 e vai ganhar um autógrafo e correio de graça, tá bom? Deus abençoe. Que bênção. E também vamos ouvir aqui apóstolo Heleno com as suas considerações finais. Eu louvo a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira, pela rádio, pela abertura que nos tem dado, pelo convite que está sempre ativo aqui. Glória a Deus por isso. E dizer que, por mais que eu concorde com o outro lado da mesa em muitos pontos, quando eles vêm combater a questão ligada aos modismos. Aos modismos, eu sou bem lateral a eles. No entanto, eu quero fazer menção às palavras do Dr. Kanashiro. Existem pessoas que são mais fracas na fé. Existem pessoas que conseguem caminhar tranquilamente e mais facilmente. Outras têm maiores dificuldades e não são porque odeiam a Deus, porque aborrecem a Deus, mas porque têm problemas pessoais a serem resolvidos. E é para isso que eu estou aí. Se você, na minha igreja, eu estou a serviço deles. Então eu estou para acudi-lo nessas ocasiões e dizer que realmente Jesus levou sobre si as nossas maldições. Quando diz a maldição da lei. No entanto, nós não estamos mais embaixo da lei, mas continuamos embaixo da lei do pecado. Então, este pecado nos traz consequências. E independentemente aqui de eu traçar como maldição ou não maldição, porque já disse isso anteriormente, eu quero dizer que eu estou aí a serviço do corpo de Cristo para te ajudar a chegar mais perto de Cristo quando você não conseguir chegar. Quando você for daqueles que temem a Deus, porque você foi ensinado um Deus carrasco e não um Deus de amor. Um Deus que abre os braços e diz, vinde a mim, como foi citado aqui pelos meus amigos aqui da mesa. Então, estamos à disposição. PR, pastor Heleno Bezerra, tudo junto, Heleno com H. Ok, Deus abençoe. E agora, para finalizar, pastor Isaac, com as suas considerações. Segundo os Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram
eis que se fizeram novas, ou seja, mostrando a nossa realidade em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8, versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E essa morte é a pior maldição, é a maldição a qual estávamos sujeitos antes de Cristo, é a morte, é a maldição que todo que está longe de Deus e não se aproxima por Jesus Cristo está sujeito e vai caminhar inevitavelmente. Mas o texto continua: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Portanto, irmão que está ouvindo, você tem tudo o que você precisa para vencer os seus pecados. É claro que as consequências de determinadas ações, elas devem ser suportadas, elas são, como diz o texto de Hebreus 12, podem ser, na verdade, disciplinas utilizadas como disciplina do próprio Deus, mas você não precisa fazer rituais, buscar orações especiais, ou seja lá o que for, para se ver livre de supostas maldições. Você tem que lidar com o seu pecado, você tem que se responsabilizar por eles e lidar de forma madura, bíblica, sabendo que você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a vencer todos os seus pecados, todos os seus inimigos e assim caminhar a vida cristã. Prazer estar aqui com vocês, uma alegria compartilhar a mesa com relação a esse tema. Amém, obrigado. Amém, que bênção. Então hoje, olha, agora são 12:02, estamos aí, vamos ao resultado da enquete de hoje. Olha só, existe base bíblica, olha só a mudança. Existe base bíblica para a quebra de maldição? 58% diz que sim, 42% disse que não. Quase conseguiram empatar. Pela margem de erro do Ibope, tá empatado. Muito bom. E, gente, amanhã também tem mais debate. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos os convidados aqui. Hoje eu só ouvi mais vocês. Realmente estou aprendendo, estou anotando tudo aqui. Um dia eu vou debater com vocês, brincadeira. Mas amanhã temos mais debate. Quero agradecer também, o Bispo Samuel precisou sair aí da live, tem um compromisso, mas nós agradecemos. Amanhã ele está de volta aqui com a gente no debate da Mais FM. E amanhã o tema do debate é elementos judaicos e igrejas evangélicas. Meu Deus! Símbolos proféticos ou judaização da fé. É um tema bem pertinente, hein, pastor? A giripoca Pastor Joaquim vai estar aqui? Pastor Joaquim não estará aqui. Falo sobre isso no meu livro, a judaização da igreja. Vocês põem esse tema e não me chamam? Meu Deus, mas você vai ficar aqui todo dia, aí vamos ficar a semana toda. A gente está trazendo novos convidados. Amanhã, pastor, estará aqui o mestre, ele não quer ser chamado de pastor, segundo ele. Mestre Youssef Akiva, pastor Davi Oliveira, Mirra Gamerman, um judeu ortodoxo, e também pastor Roberto Cruvinel. Meu Deus do céu, a giripoca vai piar. Tem para Vai. todos os gostos aqui amanhã, hein? O debate vai pegar fogo. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui. Foi uma enorme alegria poder estar aqui com vocês. Bispo, mais uma vez, minha alegria e minha gratidão ao senhor por ter podido participar aqui do programa, representando o senhor. Esse programa que tem alcançado milhares de vidas, São Paulo afora, Brasil e mundo afora, através das ondas da rádio e também através da internet, pelo aplicativo, YouTube, Instagram, site da Rádio Mais. Muito obrigado ao senhor por ter participado aqui e que Deus continue abençoando, prosperando o trabalho das suas mãos e que tudo que o senhor venha fazer seja próspero, seja profícuo e conte sempre comigo, com a minha gratidão, com a minha dedicação e com o meu trabalho aqui. Deus abençoe o senhor. E aos nossos ouvintes, Deus abençoe vocês. Voltamos amanhã com o Debate Mais, às 10 da manhã, aqui dirigido pelo Bispo Samuel Ferreira. Ele está numa missão ali nos Estados Unidos para a inauguração da sede mundial da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mas entrará aqui via link, remotamente aqui no debate, e você é o nosso convidado já para esse debate de amanhã. Para os nossos ouvintes aqui dizer que esse tema maldição, ele é muito falado, mas se você, aconselhamento pastoral, se você tem dificuldades, está no corpo de Cristo, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que você ainda não confessou, não falou, procure o seu pastor, converse com o seu pastor, que ele vai te ajudar a enfrentar essa situação e vencer por meio da palavra de Deus.